Bem-vindos ao The Debate. Sabe, se você olhar para uma pintura rupestre da Idade da Pedra, daquelas bem antigas gravadas nas paredes de uma caverna, os arqueólogos nos dizem que muitas daquelas imagens fascinantes foram criadas por pessoas que estavam em um estado de transe psicotrópico. Aham. E naquela época, o uso dessas substâncias era algo profundamente integrado à sobrevivência da comunidade. Era a coesão da tribo e, tipo, o contato com o sagrado mesmo. É verdade, não tem como negar a história. Mas se você avança no tempo e liga a televisão hoje à noite, a imagem é, nossa, o oposto absoluto disso. Com certeza. A gente vê manchetes sobre violência desenfreada de cartéis, desmatamento criminoso para esconder laboratórios de refino, sabe? Trabalhadores rurais vivendo sob ameaça constante. E o mais chocante é que a matéria-prima, na base, muitas vezes é exatamente a mesma de milênios atrás. Exatamente. A planta, a raiz botânica ali é a mesma, mas a arquitetura que a nossa civilização construiu em volta dela ficou completamente irreconhecível. Totalmente. E é justamente por causa dessa transição brutal do uso sagrado ancestral para a engrenagem pesada do narcotráfico moderno que a nossa análise de hoje é tão instigante. A grande pergunta é: as drogas ilícitas podem de fato ser consideradas sustentáveis? Olha, uma pergunta que, à primeira vista, parece uma contradição em termos, né? Mas que exige que a gente olhe bem de perto para os alicerces da sustentabilidade, que são, basicamente, o meio ambiente, o impacto social e a viabilidade econômica. Perfeito. E para posicionar quem está nos acompanhando, eu vou defender aqui que certas drogas de origem natural, como a maconha e os cogumelos, demonstram sim um caminho viável para a sustentabilidade. Certo. Quando a gente analisa as raízes históricas e o potencial incrível de matéria-prima e terapia dessas substâncias, percebemos que o problema não é a planta em si, mas a marginalização dela. Entendi. Bom, eu vou argumentar pelo outro lado. Vou tentar mostrar que a dura realidade do comércio ilícito, a exploração sistemática de comunidades carentes e os danos físicos e psicológicos severos inerentes ao consumo invalidam na prática qualquer tentativa de colar um selo verde nessas substâncias, por mais natural que a origem da droga seja. Justo. Para a gente começar a desenrolar isso, eu quero voltar nessa premissa da droga natural como parte da história humana. Não é um acidente moderno, sabe? É algo que acompanha as nossas comunidades desde o começo. Aham. Quem está escutando a gente agora pode pensar, mas maconha é só fumaça e problema. Mas pensa no cânhamo. O cânhamo é a mesma espécie da maconha, só que cultivado para fins industriais. E é talvez o melhor exemplo de economia verde que a gente tem disponível hoje. Espera aí. Sustentabilidade industrial? Absolutamente. Eu te dou o como e o porquê. O cânhamo tem raízes super profundas que fazem uma fitorremediação no solo. Ou seja, ele literalmente limpa metais pesados da terra, sabe? Nossa, isso é interessante. Pois é. E ele usa uma fração minúscula da água que o algodão usa, por exemplo. Hoje, ele já é matéria-prima para tecidos ultra-resistentes, para biocombustíveis e, pasme, até para cervejas artesanais. Sim, os usos práticos são muitos. E com a descriminalização avançando pelo mundo, a gente vê o cânhamo entrando nas regras de fair trade, que é o comércio justo, né? Os trabalhadores recebem salários dignos, o impacto ambiental é positivo. Então, a sustentabilidade econômica e ambiental já está mais do que provada nesse caso. Eu entendo o apelo dessa visão, sério. E confesso que a parte agronômica do cânhamo é fascinante. Mas eu vejo um salto lógico muito grande aí. Nós não estamos falando só de produzir cordas ou biocombustível. Como assim? A gente precisa lembrar que a sustentabilidade verdadeira se apoia naqueles 3 pilares inseparáveis: o meio ambiente, a economia e o impacto social. Não dá para isolar um deles. O fato de uma planta crescer organicamente na natureza e até ser boa para o solo não apaga o desastre absoluto do pilar social quando falamos de drogas ilícitas com efeitos psicotrópicos.
Mas você acha justo colocar o cânhamo industrial no mesmo balaio do cartel que vende drogas pesadas? A questão, veja bem, é que o mercado ilícito não faz essa distinção bonitinha. A ilegalidade histórica gerou um ecossistema que é tipo movido a sangue. A gente tem uma guerra contínua entre quadrilhas, mortes, sequestros, corrupção de estados inteiros. É uma realidade dura. Muito dura. A sociedade e o cidadão comum é a maior vítima dessa desordem ética. Então, romantizar a maconha ou qualquer outra substância só porque ela vem da terra é ignorar o domínio cruel do narcotráfico sobre os agricultores, sabe? Não existe sustentabilidade manchada de sangue. Se o pilar social desmorona, a sustentabilidade simplesmente não existe. Peraí, manchada de sangue é uma expressão bem forte. E eu concordo 100% que a violência do cartel é indefensável. Mas a gente precisa ser intelectualmente honesto sobre a origem desse sangue. Claro. Se a gente olhar para a história dos povos andinos ou das tribos aborígenes, eles cultivavam a folha de coca, o ópio e a ayahuasca não para cometer crimes, mas como ferramentas vitais. Ferramentas em que sentido exatamente? No sentido mais prático e diário possível. Nas regiões de altitude dos Andes, o frio é brutal, a pressão é terrível e o oxigênio é super escasso. O chá da folha de coca causava uma broncodilatação que permitia que aquelas pessoas respirassem e atenuava a sensação térmica. Certo, o contexto antropológico que você citou. Exato, era pura sobrevivência. Outras plantas aumentavam o foco e a coragem para caçar. Elas não só não destruíam a sociedade, como eram o cimento que mantinha essas tribos funcionando, curando e afastando o que eles chamavam de maus espíritos, né? Entendo. Aí eu te proponho a seguinte analogia. Imagina se a gente acordasse amanhã e um governo global dissesse que a água agora é uma substância ilícita. Ok, tô imaginando. Na semana seguinte, nós teríamos cartéis hiperviolentos controlando nascentes, vendendo garrafas de água batizadas com impurezas no mercado negro por fortunas, e pessoas morrendo em tiroteios por rotas de distribuição de água. A água se tornou o problema nessa história? Não. Não, o problema seria a lei. Exatamente. O problema é a escassez artificial imposta pela lei. Com as drogas naturais, a rota de contrabando dos séculos 19 e 20 criou o crime, não a planta. Olha, a metáfora da água criminalizada é genial. Ela ilustra muito bem como a proibição gera o mercado negro. Mas esse é um grande mas, ela falha num detalhe mecânico crucial. Qual? A água não sofreu uma mutação química deliberada para ser vendida. E é isso que nos traz ao ponto de virada da nossa história. Você fala do uso ancestral da folha de coca, e isso era equilibrado. Mas o que aconteceu no século XX? A criminalização em massa. Sim, mas olha o mecanismo prático da criminalização. Quando a lei seca, lá nos anos 30, empurrou o álcool e depois os narcóticos para a ilegalidade, os produtores não apenas esconderam suas plantas, eles precisavam contrabandear. Certo? Certo, cruzar fronteiras. E se você vai cruzar uma fronteira correndo o risco de prisão perpétua, você não vai levar uma tonelada de folhas de coca que dão um efeito leve. A logística exige que você compacte o volume e multiplique a potência. Foi aí que a busca pelo lucro ilegal levou a síntese para dentro do laboratório. Você diz o refinamento químico? Muito mais que isso. Foi a destruição daquela pureza sagrada que você mencionou. Para transformar a folha andina no pó branco da cocaína, o que se usa? Gasolina, ácido sulfúrico, amônia, cimento. O imperativo logístico do crime transformou algo natural em um veneno industrial. Eu tenho que admitir que o processo é terrível. A substância em si foi fundamentalmente alterada. Por isso que comparar com a tribo do ano 1500 não resolve o nosso problema moderno de avaliar a sustentabilidade. O mal estava plantado ali. Ok, eu concedo que o processo de refino químico provocado pela logística do contrabando distorceu totalmente a relação. O crack e a cocaína moderna são, de fato, abominações químicas se a gente comparar com a folha original. Sem dúvida. Na verdade prática dos 3 pilares, precisamos olhar para substâncias onde essa interferência química é absolutamente desnecessária. Tipo o quê? O exemplo perfeito aqui são os cogumelos mágicos. Ah, os cogumelos de psilocibina. Isso.
A psilocibina é fascinante porque ela age numa área muito específica do cérebro, chamada de rede de modo padrão, ou Default Mode Network na medicina. E essa é a área responsável pelo nosso ego, pela nossa autocrítica. Certo. Em pessoas com depressão severa, essa rede fica tipo hiperativa, como se o cérebro estivesse preso num loop infinito de pensamentos ruins. A psilocibina essencialmente desliga e reinicia esse sistema, permitindo conexões neurais novas. E o mais importante para a nossa discussão de sustentabilidade, cogumelos crescem em todos os continentes do planeta, exceto na Antártica. Mas ainda são ilegais na maior parte do mundo. São ilegais, sim. Mas veja a logística, você não precisa desmatar a Amazônia. Eles não precisam de aditivos sintéticos. Um paciente pode cultivar seu próprio remédio num pote de vidro no armário de casa. Aham. Não precisa de rota internacional de tráfico, não precisa de cartel. Quando você une isso com o fato de que a medicina está descobrindo que o cânhamo e a psilocibina curam de forma barata e descentralizada, você tem estruturalmente as condições perfeitas para o tripé da sustentabilidade. É limpo, viável e com um impacto social altamente positivo. Mas, olha, peraí. Eu simplesmente não engulo essa separação asséptica que você faz. Você recorta a maconha cultivada em casa e os cogumelos terapêuticos e os coloca como garotos propaganda de um movimento verde. Mas e a outra face da moeda agrícola? Você diz a coca e a papoula. Exatamente, é a coca e a papoula, que é a origem do ópio da heroína. A seiva extraída da flor da papoula é tão natural quanto seu cogumelo no pote de vidro. É verdade, biologicamente sim. Mas a realidade de como isso chega ao mundo moderno não tem absolutamente nada de consumo consciente. O cultivo dessas plantas nas regiões mais pobres da Ásia e da América Latina depende inteiramente da exploração de comunidades vulneráveis. O agricultor não planta a papoula porque ele acha que é terapêutico, sabe? Ele planta porque o cartel local fornece as sementes, dita o preço e ameaça a família dele se ele tentar plantar milho ou feijão. Sim, mas isso volta ao meu ponto principal, de que a ilegalidade é que gera a violência, e não a planta. Mas não dá para descolar o produto do método de produção hoje. Como a gente pode debater se a cocaína é sustentável se a base inteira dela hoje é essencialmente trabalho análogo à escravidão gerido por milícias locais? A sustentabilidade social é zero. É um cenário desolador, eu sei. E eu vou dar um passo além para te mostrar como o parâmetro do uso terapêutico também falha nesses pilares, tá? Você mencionou tratamentos modernos. Muitos psicólogos hoje defendem o uso de ácido lisérgico, o LSD, para tratar pacientes com estresse pós-traumático grave, a TEPT. Sim, o LSD tem uma capacidade incrível de fazer o paciente reviver o trauma sem ter aquela resposta emocional de pânico, permitindo o reprocessamento da memória. É revolucionário. O mecanismo médico pode até ser incrível, só que o LSD é uma substância puramente sintética. Ele exige um laboratório altamente equipado, solventes complexos, produção industrial pesada, ele falha no teste ambiental e sustentável direto. Ah, entendi seu ponto. Por mais que tenha sido o grande símbolo de paz e amor dos hippies, a origem química dele é tão artificial quanto qualquer produto da grande indústria farmacêutica que os defensores das drogas naturais tanto criticam. Olha, esse é um ponto que exige bastante cuidado da nossa parte. Eu não vou de jeito nenhum defender que a produção de cocaína, mediada por cartéis, tenha qualquer sustentabilidade social. É uma tragédia humana. Com certeza. Mas note que o seu argumento inteiro contra a sustentabilidade repousa na fotografia de agora, né? Nas consequências do mercado ilegal atual e não nas propriedades das substâncias ou no que a ciência está nos mostrando que podemos fazer com elas no futuro. Como assim no futuro? Quando a gente fala que existe uma luz no fim do túnel, estamos olhando para o movimento de tirar essas substâncias das sombras. É o benefício terapêutico superando o dano criminalizado. Olha o canabidiol, o CBD. Anos atrás, isso era caso de polícia direto. Hoje, ele interage diretamente com o nosso sistema endocannabinoide, regulando dor crônica e, praticamente zerando convulsões em crianças com epilepsias severas. É um avanço e tanto. Se usada com supervisão médica, claro.
Se curar o sofrimento mental profundo não é promover o bem-estar social, o que mais seria sustentabilidade social? Veja bem, eu não tiro o mérito do CBD para epilepsia refratária. É maravilhoso que essas crianças encontrem alívio, de verdade. Mas a gente não pode construir uma política de sustentabilidade macro baseada na exceção clínica, sabe? Na exceção clínica. No paciente super controlado dentro de uma sala de terapia. A sustentabilidade tem que olhar para o sistema todo. E no macro, o que a gente vê é uma fatura de saúde pública que a sociedade simplesmente não consegue pagar. Você está falando dos danos do uso abusivo, né? Estou falando da realidade toxicológica que afeta milhões de pessoas lá fora. Nós não estamos falando de pacientes usando microdoses de cogumelo com um psiquiatra. A estrutura das drogas ilícitas promove o uso crônico e totalmente desregulado. E o dano fisiológico documentado é brutal. Sim, os danos físicos existem. Baixa drástica na imunidade, danos renais, insuficiência hepática e problemas seríssimos no pâncreas. Sem falar nos danos pulmonares associados às drogas que são fumadas. E olha, isso é só o corpo físico. Tem a questão mental também. Na parte psicológica, a gente vê um aumento agudo de ansiedade, indução de estados depressivos profundos quando o efeito passa e o despertar de surtos psicóticos e esquizofrenia em pessoas que já tinham uma predisposição latente. Os riscos são reais. Mas, mais uma vez, eu sou obrigada a questionar quanto desse quadro caótico que lota as emergências é culpa da substância em si e quanto é culpa dos agentes de corte. Agentes de corte. Sim, o cara que fuma crack na rua não tá fumando cocaína pura, ele tá inalando querosene, pó de vidro, bateria. O êxtase muitas vezes é misturado com anfetaminas sujas e coisas piores. A toxicidade toda não é, na verdade, um subproduto direto de não termos uma regulação de qualidade sustentável? Olha, essa é uma meia-verdade muito perigosa. Claro que os agentes de corte adicionam um risco absurdo, isso é fato, mas o princípio ativo em si nas doses consumidas pelo mercado clandestino é tóxico. Tóxico estruturalmente. Sim. Veja a metanfetamina, o cristal. O mecanismo primário dela é forçar o cérebro a descarregar níveis absurdos de dopamina de uma vez só e depois bloquear a reabsorção. Sabe o que acontece com os receptores no cérebro? Eles acabam queimando, né? Eles se esgotam. As células nervosas literalmente começam a morrer pela superestimulação. A droga é neurotóxica na sua essência. Ela não precisa de nenhum agente de corte para destruir o sistema nervoso central de alguém. O mecanismo da metanfetamina é indiscutivelmente destrutivo. Não há defesa para neurotoxicidade estrutural, eu concordo. Exato, e o reflexo disso bate direto naquele pilar social que você quer defender. Uma pessoa com um cérebro quimicamente alterado dessa forma perde a capacidade básica de socialização, sofre com irritabilidade extrema, não consegue manter o emprego, a família se desintegra. É um efeito dominó. O custo que isso gera em internações, em perda de força produtiva, é incalculável. Uma substância que incapacita o indivíduo de conviver em sociedade e adoece os órgãos cronicamente não pode ser parte de uma engrenagem sustentável. A sustentabilidade exige perpetuidade, saúde a longo prazo. Um ciclo que consome sua própria base populacional falha miseravelmente nisso. A sua análise sobre a toxicidade do abuso realmente coloca a nossa discussão num limite muito sensível. E eu acho que é aqui que a complexidade do assunto fica evidente. Sem dúvida. Mas, para amarrar a minha perspectiva, eu continuo argumentando que a lente pela qual nós avaliamos isso hoje está muito embaçada pela história recente. Quando olhamos para as capacidades terapêuticas do cânhamo, a geografia acessível da psilocibina e o histórico antropológico humano, os modelos de sustentabilidade são possíveis sim. Entendo sua posição. A transição que estamos vendo rumo à regulamentação provou que quando você tira a planta das mãos do cartel e aplica controle de qualidade, ciência e o comércio justo, os 3 pilares colhem benefícios incríveis. O problema crônico, para mim, nunca foi a natureza em si, mas a maneira corrompida com que decidimos lidar com ela. E, para fechar a minha visão, as intenções da medicina moderna podem ser super nobres, mas a realidade nua e crua da cadeia de produção hoje faz com que usar a palavra sustentabilidade seja um desrespeito com as vítimas desse sistema todo.
Certo. Enquanto a produção global de coca e ópio continuar dependendo da exploração visceral e da submissão de comunidades rurais a milícias, o pilar social não existe. Além disso, a capacidade destrutiva inegável que os princípios ativos têm sobre a estrutura fisiológica e psicológica do indivíduo cria um déficit intransponível para a saúde pública. É uma balança difícil. Muito. Falar em consumo sustentável, enquanto houver um agricultor refém ou um sistema de saúde em colapso nas grandes cidades, é, para mim, uma ficção romântica. É fascinante porque, ouvindo a gente colocar essas perspectivas lado a lado, assim, fica claro que ambos concordamos num ponto muito central de tudo isso. Que seria? Não existe resposta fácil, né? Não é uma equação matemática do tipo preto no branco. De forma alguma. Nós não estamos debatendo só biologia isolada no laboratório. O modo como uma folha ou um fungo sai do solo, cruza o planeta inteiro e chega ao cérebro de alguém, afeta profundamente comunidades, a economia rural em países em desenvolvimento, a saúde mental nas metrópoles, tudo isso está interligado demais. O que demonstra a complexidade gigantesca de tentarmos rotular elementos da natureza através das nossas leis humanas. Os métodos de produção afetam totalmente o nosso entendimento do que é consumo consciente. Sem dúvida nenhuma. A ética e a sustentabilidade de uma substância estão tanto na sua estrutura molecular quanto na mão de quem plantou a semente lá no começo da cadeia. Então, nós deixamos esse peso com você que nos ouviu até aqui. A ideia nunca foi entregar uma resposta mastigada sobre um assunto tão denso, mas sim explorar os limites rigorosos desses 3 pilares. É isso aí. Como você avalia esses riscos em contrapartida aos potenciais incríveis de cura? Quando você olha para aquela imagem da pintura rupestre totalmente conectada à natureza e depois vê a manchete de jornal do século XXI, o que foi que se perdeu no caminho? E o que realmente consegue se sustentar no nosso futuro? Avalie com seus próprios princípios. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um The Debate.